E aí, quer falar com o pessoal também um pouquinho rapidinho? Bom ou não? Vocês sabem que esse bordão é dividido, né? Tem um dia que ela fala, tem um dia que eu sinto na obrigação de falar também um pouquinho, porque... E eu não gosto de falar sozinha, pra verdade. A gente tem que dividir a responsabilidade, né, Marília? Pessoal, mais uma vez aqui para mais um podcast. E nós estávamos muito ansiosos por esse aqui em específico. Sim. Eu confesso. Eu também confesso para vocês. Não é, Pedro? Porque depois vocês vão entender assim, um pouco da minha ansiedade. Mas aqui, pessoal, de início, já quero pedir a vocês aí, se puderem, nos seguir nas redes sociais. Todas as redes sociais nós estamos. Instagram, Facebook, YouTube. O TikTok. Pedro sempre me ajuda. Isso, TikTok. LinkedIn. E por aí vai. Spotify. E vamos pegar o Spotify, porque o Spotify é assim... É verdade. É a renovação, né, Marília? É isso aí. Então, nós estamos em todas as redes sociais. Se você puder, nos siga, curte, comenta, envia para os amigos. E aí a gente vai tendo, assim, esse engajamento aí que a gente gosta e compartilhando também informações com vocês, né, Pedro? Exatamente. Hoje, nós costumamos dizer que esse programa, esse bate-papo, é para gerar uma comunicação com você, nosso cliente, nosso segurado, nossos amigos e parceiros, mas também passar ali informações que a gente aprende muito aqui, né, Marília? Exatamente. E é um bate-papo, é uma troca. Exatamente. Né, e eu falo que toda vez que eu e a Marília senta, a gente aprende, levanta, a gente passa o conhecimento que nós aprendemos aqui. Então, assim, é maravilhoso. Eu falo que eu e a Marília já gosta de apresentar esse programa, a gente sabe? Gosta de aparecer. A gente gosta de aparecer. E quando nós trazemos convidados, e hoje vocês vão ver uma pessoa incrível, gente, é maravilhoso, né, Marília? Pois é, então aí o Pedro já soltou que hoje nós temos uma convidada. Eu vou deixar ele, né, fazer as honras. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a Mariana. Vocês vão ver ela já já. Ela é responsável por um hospital muito famoso e muito conhecido, mas eu vou deixar ela contar qual é. Então vem pra cá, Mariana. Olá, gente. Mariana, é um prazer ter você aqui, viu? Oh, que isso, o prazer é todo meu. Gente. Já vamos comentar desse blazer? É que esse foi um papo de bastidores? Foi um papo de bastidor, porque alguém aqui é muito louca com rosa. Então, assim, e um blazer com rosa? Não, a pessoa... sabia, tá vendo? Isso é energia, isso é energia, é energia. A pessoa é elegantíssima, gente. Mariana, muito obrigado pela presença. Pessoal, eu conheci a Mariana em uma visita em um hospital, não vou falar o nome dele ainda. E quando eu a conheci, eu senti a necessidade, falei, ela precisa ir no nosso bate-papo. Nós estávamos assim, uma convidada e o Pedro, já sei. Pega meu cartão, por favor, tá ali dentro da gaveta, tem uma pessoa em especial que a gente precisa trazer. Então, muito, muito obrigada pelo tempo. Eu sei que é difícil, todo mundo aqui tem agenda, então se parar um pouquinho, né? Para estar aqui nos prestigiando, eu fico muito satisfeita. À disposição, sempre. E eu já começo esse bate-papo já fazendo aquela pergunta de lei, né, Marília? Aquela. Para iniciar. Quem é Mariana? A Mariana tem que começar com bom ou não? Se não, tá aqui, né? Então, mas a Mariana é sempre bom. Sempre bom, né? Isso é ótimo. Então, a Mariana é uma menina, uma mulher. Nossa, gente, a gente vai passando tão rápido, a gente até esquece de não é menina mais, né? Eu te entendo completamente. Pois é, uma menina de quase 40. Em novembro faz 40 anos. Mãe do Arthur, que fez 4 anos ontem, que é a coisa mais linda do mundo. Esposa do Ronaldo, que é um anjo na minha vida. Uma pessoa que perdi pai e mãe muito recentemente, e que Deus me deu uma família linda, que, né, eu falo que despede umas coisinhas aqui, mas ganha outras, né? E que sou super mãezona. Então, sou enfermeira, minha formação é enfermeira e tenho muito orgulho disso. E aí, depois fui me especializando na área de gestão, né? A vida foi me levando para esse caminho e eu gosto muito, tanto de liderar quanto de gerir realmente. Trabalhei muitos anos em outras instituições, trabalhei na assistência e tal, e vim para esse hospital, tem quase 10 anos, eu estou aí com quase 8 anos e pouco já dentro do hospital, e onde eu hoje estou ali, né, enquanto cabeça de uma unidade e junto com o time. Então, a Mariana é isso, amo o que eu faço, amo diariamente. Assim. E ela esqueceu de dizer uma coisa, e a Mariana é linda. Não, ela ficou assim, eu não vou falar, mas gente, vamos ressaltar isso, né, Marília? Tem que ser dito, que a verdade seja dita. A verdade seja dita. Obrigada. Mariana, fala pro pessoal qual é esse hospital que a gente vai falar hoje. Pois é, nós vamos falar da Rede Mater Dei,
né? Eu sou gerente geral do Maternidade da Contorno, estou lá enquanto head tem 2 anos, entrei enquanto gerente de operações e estou na gerência geral tem 2 anos lá da Contorno. O famoso Mater Dei. O famoso Mater Dei. Eu não conheço, mas o que eu escuto de Mater Dei, eu conheço uma pessoa que trabalha lá no Mater Dei também. Então, assim, é um nome bem conhecido. Sim. E graças a Deus, assim, tem uma fama boa. Né? Exatamente. O convite já está feito para ir lá conhecer e dar uma volta com a gente. É, porque... Foi sozinho e não te levou. Mariana, eu tenho que contar para você que essa pessoa aqui... Gente, aqui, vou dividir com... Eu estou aqui na empresa, gravando podcast, tudo ok. Quando é para dar os rolês aí de visitar as coisas, Marília não vai não, gente. Foi na Porto, foi no Mater Dei e eu aqui, gente, trabalhando firme e forte, tá? Tá vendo? Ó, gente, pensa um pouquinho. Alguém tem que ficar. Alguém tem que ficar assim. Mas eu prometo, pessoal, ó, fazer um compromisso aqui, ó. A nossa próxima visita, ou no Mater Dei, ou em alguma seguradora, alguma sucursal, a Marília vai. Combinado, então. Combinado? Ó, tá vendo? Ó. Então tá Combinado? Lá a gente recebe com pãozinho de queijo também. Aí, então, ó, já tá aí, pronto. ó. Então, nós vamos fazer questão. E se tem pão de queijo pra mim, já me ganhou um tanto que você não sabe. Aí, ó. Mariana, vamos falar um pouquinho sobre... você é formada em enfermagem, Sim, né? Que você sim. falou. Como é trabalhar na área da saúde? É um grande desafio, assim. Quando eu estava na assistência direta ao paciente, eu acho que existe o desafio do seu propósito de vida, né? Então, eu falo que a enfermeira, quando ela nasce, a gente já tem alguns propósitos de vida, de cuidar, de apoiar, de ajudar, né? Mas também não é só o cuidado só igual a mãe cuida. Sim. Eu tenho um cuidado científico por trás. Sim. Então, existe uma base toda científica ali, né? No seu dia a dia. Eu trabalhei muito tempo assistencialmente dentro da terapia intensiva. Então, junto com os pacientes graves, os pacientes... Então, a gente precisa de colocar muita ciência neste cuidado, né? E aí, o grande desafio hoje que eu vejo é a forma da gente lidar com as doenças graves, com as perdas, com as famílias, que você não cuida só do paciente. Exato. Você cuida da família, da mãe, do pai, do acompanhante, né, do contexto social daquele paciente. Então, lidar com isso tudo, eu acho que é um grande desafio quando a gente pensa na assistência. Sim. E quando a gente pensa na gestão hoje, né, estando nessa função e tal, é o desafio realmente da gente equilibrar um monte de pratinho, porque eu tenho o meu paciente, Sim. que eu preciso de prestar a melhor assistência para ele, com alta resolutividade, para ele ir embora para casa o mais rápido possível, mas eu também tenho o meu cliente médico, mas eu também tenho o meu cliente operador ou seguradora, né? Então, existe todo um nicho que a gente precisa de estar atuando. Eu tenho meus fornecedores, né? Então, tem muita gente envolvida, muita gente, né? Então, esse é o desafio, assim, da gente estar cada vez mais próximo de todos os meus stakeholders e a gente fazendo essa gestão estar equilibrada para todos, para que todo mundo saia ganhando, né? Eu preciso do meu paciente sair ganhando, do hospital sair ganhando, do operador, o segurador, o corpo clínico e assim vai, sabe? Então, acho que equilibrar isso é o grande desafio. Assim, e vendo que você fala assim, a gente vê também que ela fala com amor. Exatamente. Disso, né? É então, uma assim, paixão, né? Isso, igual quando a Daniela veio falando sobre o dela, né? Nós vemos assim, quando as pessoas têm aquele amor pela profissão que faz, pelo que está fazendo, a gente vê nitidamente como a pessoa se expressa no olhinho, né, Pedro? Mas assim, você sempre quis, desde a sua adolescência, digamos, juventude, assim, eu quero ser enfermeira. Ou não, você tinha outros sonhos também que passaram e depois você veio e se tornou enfermeira? Como foi? Eu acho que eu sempre soube que eu ia para a saúde, assim. Mas eu não sabia o quê, sabe? Eu não sabia, eu prestei fisioterapia, prestei outros, né, vestibulares na época, mas eu não sabia o quê. E aí a minha mãe, no momento de internação dela, eu vendo a atuação de uma enfermeira e eu pedi para acompanhá-la, eu devia ter uns 10, 11 anos mais ou menos. Ali eu falei, opa, eu acho que isso aqui vai ser minha pegada, vai ser o que eu gosto, assim. Mas não foi assim, desde pequeno, eu sonho em ser médico, em ser enfermeira. Não, mas eu acho que veio sendo construído
por, às vezes, essas experiências dentro do hospital, em entender um pouco ali aquele momento e tal. Mas eu tenho muito... Eu sou muito cuidadora. Então, se eu não fosse enfermeira, não ia ser outra coisa mesmo. Não, Eu ia ser babá, eu ia ser cuidadora de idosa, eu ia cuidar de alguém, porque eu tenho muito isso, assim, é meu, assim, sabe? É bom, né? De cuidar de todo mundo, desde os meus irmãos, e de cuidado, sabe? Eles mais velhos, mas mesmo assim, sempre muito com essa questão de cuidado. Então, é algo que Não, bom. e o legal é que ela já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Porque você perguntou se ela tinha outro sonho. E geralmente as pessoas, principalmente a área da saúde, porque infelizmente a gente lidar com muitas perdas uma área sensível. Sim. E eu fiquei pensando assim, será que nesse percurso a pessoa já pensou em desistir? E tipo, opa, eu acho que não é pra mim. Porque eu falo que eu tenho amigos, conhecidos que entram e falam, é muito pesado. Não dá pra mim. Até que vai, sabe? Já passou isso na sua mente em algum momento? Não, eu lembro da minha primeira perda, a primeira vez que eu perdi um paciente. Eu era acadêmica num CTI, e foi a primeira paciente que eu perdi. Eu chorei muito, assim, eu sofri muito, mas nem ali eu pensei em desistir, assim, sabe? Mesmo trabalhando a quantidade que a gente trabalha, início de carreira, trabalhando em 3, dando plantão, aquela coisa que não é fácil. Uhum. Eu nunca pensei em desistir, assim. Agora, também nunca almejei estar enquanto gestora e tal, não. Sim. Sabe? Então, a coisa foi caminhando e foi fluindo, assim. Mas eu nunca pensei em desistir. Tem algumas coisas que você vai fazendo escolhas, né? De, às vezes, eu não lido bem, por exemplo, com pediatria, porque eu sofro muito, então eu já sei que aqui eu não vou. Então, vamos direcionando, né? Mas desistir, não. Nunca pensei, não. Ô, Mariana, porque eu acho assim, eu tive câncer em 2018, né? E eu sempre falo assim, até hoje não, que graças a Deus eu tive minha alta, né? Então, assim, mês passado, eu tive a alta oncológica, então, assim, mas eu falo que, às vezes eu ia pro hospital, as pessoas ficavam muito assim, mas por que você gosta de ir pro hospital? E eu sempre tive muito comigo assim, ir pro hospital tem um lado ruim? Tem, né? Tem um lado ruim. Mas eu sempre enxerguei assim, eu sempre estive dentro do hospital, mas assim, eu via pessoas partindo enquanto eu fazia o tratamento, mas também via pessoas chegando, sabe? Pessoas sendo curadas, crianças nascendo. Então, assim, da mesma forma que tem um lado triste, mas também tem vida, né? Então, assim, eu sempre achei muito comovente, eu sempre achei muito, muito assim, de estar no hospital, de ver as pessoas, de conversar com as pessoas. E olha que eu não estava todos os dias, graças a Deus. Então, eu imagino vocês que estão, né, todos os dias. Então, assim, aprende muito, né? Muito. Se comove muito, sente Se eu pensar, muito. a gente tem muito mais o lado feliz do que o triste. Os finais, vamos dizer assim, né? As altas são muito mais melhoradas do que óbito. Sim. Né? Se a gente for calcular, o índice é muito menor de óbito. Então é isso mesmo que você falou, assim. Quantos elogios, quantas cartas maravilhosas, isso dá energia. Nossa, eu costumo falar assim, se você foi num hospital e foi bem atendido, elogia. Porque é tão gostoso a gente estar do outro lado. Se não foi bom também, reclama, porque a gente tem que receber essa reclamação, né? Faz parte pra gente melhorar. Mas é tão gostoso, dá tanta energia. Segunda eu cheguei cheia de problema e tal. Na hora que eu abri minha mente, uma carta maravilhosa, assim. Que eu falei, gente, ganhei minha semana, pronto, tô preparada para qualquer desafio, né? Então é isso, assim, acho que a gente tem quantos pacientes voltam para nos agradecer e comemoram e tal. Então isso recarrega e tem muita, muita alegria, né? Quantas curas, olha, você recebeu uma alta, quantos momentos desse a gente vive, né? Então quando a gente está quase pensando em desistir, a gente recarrega, coloca um up e segue em frente. Né? E pegando aí, depois que você se formou em enfermeira, você logo já foi atuar na área? Ou teve ali um tempinho? Não, agora eu vou dar uma respirada, porque a gente sabe que faculdade, principalmente da saúde, assim, pesada. Não, mas eu fui logo. Na verdade, eu fui convidada para montar um serviço de terapia intensiva. E eu não tinha nem o Corém ainda, né? Que é o coisa do órgão nosso. Então, eu falei, não, peraí que eu preciso tirar meu Corém para eu poder conseguir nesse desafio. Então, logo... E aí já fui para 2, 3... Trabalhei um bom tempo em 3 empregos.
Então saía de um e tal, A dormia no maioria sinal. das pessoas, às vezes, que trabalham em enfermagem, é assim, né? Sai de um hospital, vai para outro plantão, tem é tipo o Júlio, tem 2 empregos. É assim mesmo. Eu falo que, gente, o melhor sono é o do sinal. O sinal fecha, você dorme. Meu Deus, que desespero. Mas aí a vida já foi. Trabalhei muito tempo na assistência, que depois foi me levando para gestão. Mas eu trabalhei bastante tempo na assistência, assim. E aí você disse que você é mãe, então, de um pequeno? De um pequeno lindo, Arthur, fez 4 aninhos ontem. E como que é, assim, quando você sai para trabalhar, o coração aperta, deixa ele, como que, assim, você lida aí com essa... Porque é uma vida de hospital. É puxada. É puxada. De mãe também. Eu sou mãe, né, de um que já vai fazer 6 anos. Né? Então eu venho trabalhar, deixo ela na escola. Então, assim, querendo ou não, às vezes a gente fica aquele apertinho no coração, ou quando eles estão dodóizinhos, né? Tem aquela coisa. E como é assim para você, mãe e profissional? Eu acho que é tão desafiador. Para mim, o maior desafio da vida de uma mulher é a maternidade, né? E é tão desafiador que eu só vou ter ele. Tá ótimo. Deu para eu ver como é que é. Porque é isso, assim. Eu acho que a mãe, primeiro, a gente se culpa diariamente por qualquer coisa, né? Então, eu chego em casa e ele vira e fala assim, nossa, mamãe, eu tô com muita saudade, você não ficou comigo hoje. Aí a gente né? Tudo a gente acha que... Então, existe muito esse desafio, existe o peso de, ai, meu Deus, ele andou e eu não tava, ele falou e eu não tava, né? Essa coisa. Mas eu acho que a gente precisa de encontrar o equilíbrio, que não é fácil, né? Então, hoje eu venho buscando cada vez mais o momento que eu tô com ele, eu tá só com ele. Venho tentando deixar o telefone até distante, porque realmente o hospital chama o tempo todo, né? Então, eu deixo o telefone, chego em casa, deixo o telefone lá longe, lá na sala, para eu não ver, mas para eu conseguir tirar pelo menos 1 hora de prazer com ele, de estar com ele. Assim, e os finais de semana? Você também é por conta dele. É por conta dele, você não trabalha no final. Não trabalho presencial, né? A gente está ali, mas a gente consegue equilibrar bem, mas eu faço questão da gente ter momentos muito... Falo que nosso final de semana é sempre muito grudado, os 3, né? Eu, meu esposo e meu filho. Mas pra gente ter momentos de prazer com ele, de alegria, e que é isso que a gente guarda da vida. Pra gerar memórias, né? Eu sempre falo, a gente gera memórias. A gente precisa disso, né? Então eu tento estar o mais presente possível, faço questão de deixá-lo na escola, né, a gente equilibra, o marido busca, mas pra gente criar essas memórias mesmo que são importantes, né? E como é que foi a sua trajetória até chegar Mater Dei? Pois é. Comecei, então, aí na assistência e aí numa rede pública, né, montando um CTI num lugar, depois montei um CTI em outro lugar, e aí depois eu fui para um outro hospital aqui em Belo Horizonte, grande também, e entrei como coordenadora de pronto-socorro, e aí fui crescendo lá dentro, aí virei gerente, virei superintendente, e num momento da minha vida, o Mater Dei, a gente começou a namorar um pouquinho e tal, vem pra cá. E aí eu peguei e tive um divórcio, tive um primeiro casamento. Eu quis mudar de cidade, aí fui morar em Formiga. Aí fui ser diretora da Santa Casa de Formiga, fui morar em Formiga para mudar de cidade, mudar de áreas, de vida, né, nova vida. Tava lá, aí a gente... Ela tá falando de Formiga, gente. Desculpa, eu não sei onde é Formiga, Mariana. Pega pra Divinópolis, continua direto. A gente continua em Minas. Continua em Minas. Continua em Minas. Isso aí, continua em Minas. Vamos já indo pra Escarpas. Ah, tá. Não, beleza. Tá, não? Pimenta, tá perto, Pimenta, tá? Isso aí. Tudo naquela região. Tá vendo? Entende tudo. E aí, quando Mater Dei de novo começou a me namorar, e aí a gente começou a conversar, então vamos voltar para Belo Horizonte, vamos voltar para o Mater Dei. Já tinha respirado um pouquinho, podemos voltar, né? Então vim, a Conton tinha acabado de ser inaugurada, tinha pouquíssimo tempo, eu vim para assumir a gerência de operações lá, e aí comecei minha vida lá dentro. E hoje é o meu primeiro filho, né? Eu falo que o Mater Dei é o meu primeiro filho. Sim. A gente tinha acabado de inaugurar, então eu participei muito desse processo. A gente, quando nós inauguramos, ainda tinha muita área em construção, muita obra dentro do hospital. Então, conheço cada cantinho, sei de tudo ali dentro e é o meu primeiro filho. Eu vi sabe, quando alguém foi lá, eu vi um vídeo, uma foto, eu não sei se é um terraço, eu não sei se é um jardim, aí eu fiquei apaixonada. Aí, tá vendo? E eu sei que dá para fazer várias fotinhas, né? Vários videozinhos, é lindo. A gente nós vamos fazer o desafio de gravar um podcast lá, ó. Né? Só tem que mexer na acústica. A gente mexe na acústica, mas não. O marketing tá aí por trás das tramas, mas já vai ter programado pra isso. Olha a paisagem, ó, vai estar ótima. É lindo, realmente é um prédio muito bonito. É um prédio que a gente tem diversas tecnologias envolvidas, tanto de redução de consumo de energia, consumo de água, questão de ar-condicionado. Então, tem toda uma tecnologia por trás.
atrás, ganhamos vários prêmios voltados para isso. E tem essa parte do jardim que a gente traz a humanização para o paciente, né? E que Os pacientes vão lá pro paciente. Toma banho de sol? Toma banho de sol. A gente tem uma apresentação de violino todos os dias às 17 horas. Ai, que chique, que é lindo, que é Olha aí. lindo. Com um rapaz que é da Filarmônica, ele toca pra gente todos os dias. E aí os pacientes vão lá no jardim, escutam o violino. A gente faz piquenique para as crianças, o Dia das Crianças. A gente promove diversas coisas. Nossa, assim. que É muito bacana. legal. É muito legal. O jardim é lindo, realmente. lindo. Assim, Eu posso só adoro. afirmar, pessoal. O pôr do sol daquele jardim. Maravilhoso. Maravilhoso, assim. É Agora eu quero encantador, mesmo tá ir. vendo? O pessoal faz várias dinâmicas lá. A gente está, um grupo nosso de enfermeira fez essa semana de soltar balões amarelos por causa do Setembro Amarelo, Sim. né? A gente está aí com milhões de campanhas. Soltar balões amarelos com seus problemas. Falei, gente, eu vou chegar lá com um monte de pendurado. Eu e a minha festinha com balão. Mas então, assim, a gente usa muito, tanto para dinâmicas, liderança, mas ele é bem voltado para os pacientes. É muito lindo. E em Salvador, o Jardim tá convidado para conhecer de lá também. O Jardim de Salvador é vista eu tô mar. pronta. Imagina, aquela vista assim de você ver o mar, coisa mais maravilhosa. Então, já que você falou, Deixa eu hein? te cortar rapidinho. Ah, Pessoal, se vocês pararem para pensar, os podcasts, eles estão a cada dia mais convidativos. é verdade. Marília, olha aqui. Se a gente parar para pensar, os últimos podcasts foi convite para Miami. Pra Miami. Aí a gente tá muito chique. Vamos fazer um passeio no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O de mais cedo foi Foi da gente fazer um consórcio para adquirir uma fazenda. uma fazenda E uma lancha. E uma lancha. E agora Salvador. Aí, Aí, ó. Salvador. Pessoal. Aí que a gente fica metido. Ninguém vai aguentar. Não aguenta, não. Ô, Mariana, e assim, o Mater Dei é bem famoso aqui, né? Em Minas, aqui em Belo Horizonte. Mas assim, tem em outros lugares ou é só por aqui mesmo? Nossa, crescendo demais ultimamente. Então, nós estamos hoje com 9 unidades. Então, a gente tem as 3 unidades aqui na região metropolitana, que é o Santo Agostinho, Contone, é a unidade Betim Contagem. Aí a gente tem Salvador, que a gente tem uma unidade em Salvador e uma unidade em Feira de Santana, no EMEC. Vamos lá para Porto Dias. Então, a gente tem em Belém do Pará uma unidade que chama Mater Foi Dei, distante, Porto hein? Dias. E aí a gente volta para fechar aqui em Minas, a gente tem 2 unidades em Uberlândia, que é o Santa Clara e o Santa Genoveva, e uma unidade em Goiânia, que é o Hospital Prêmio. Então, dá 9 unidades e ano que vem a gente inaugura mais uma unidade aqui em Nova Lima. E aí nós vamos para 10 unidades. Nossa, é muito. E qual foi? Peraí, deixa eu só encerrar aqui rapidinho, porque daí faz parte. Mas, digamos aí, quem é o pai, digamos? Era a pergunta. Era a pergunta. Nasceu onde? Nasceu aqui no Santo Agostinho, a unidade Santo Agostinho, há 43 anos atrás. E aí, só há 9 anos atrás que veio a unidade Contorno. Então, assim, a expansão é muito recente, Sim. né? A gente inaugurou a Contorno há 9, há 4 anos inaugurou o Betim Contagem, e os demais eram todos muito recentes, de 2 anos para cá. Então, o grande crescimento, as unidades, principalmente nos outros estados, é muito recente mesmo. Bem recente. Nossa, mas pegou daqui, aí foi lá pro Pará. Não. E aí tem uma coisa, né, assim, muito, muito diferente sobre culturas, né, sobre o jeito das pessoas. Alguns lugares as pessoas são mais chegadinhos, outras pessoas são mais assim. Tem muito disso, né, de ter adaptação, assim. Pois é, esse é o grande desafio. A gente fala que 2023 foi um ano, está sendo o ano, né, que a gente já falou como o ano acabou, mas a gente está sendo o ano das integrações. Então, integrar principalmente a parte cultural é o mais difícil. E a gente costuma falar lá dentro da rede o seguinte: a gente não quer chegar e implantar a nossa cultura mineira de ser. Sim. Existem os nossos valores, que são muito fortes e que estamos trabalhando cada vez mais dentro das unidades, mas a gente precisa de respeitar a cultura local. Né? Então, o paraense tem uma cultura e a gente precisa de respeitar. Lá em Salvador existe uma cultura, em Uberlândia, então a gente precisa de respeitar as culturas locais. E esse é o maior desafio. Né? Então, integrar, levando o nosso valor, que é o que a sociedade reconhece, a sociedade, né, nos reconhece por os valores tão fortes, mas respeitando a cultura local. Então, isso não é fácil, não está sendo fácil. Pessoas, né? Não está sendo fácil, mas está indo muito bem, sabe? A forma e tal que a gente está conduzindo, cada vez vencendo os novos desafios, mas está indo muito bem. E nós falamos aí do Mater Dei, e quem que é o grande fundador do Mater Dei, o idealizador disso tudo?
Então, conta pra gente como... Nossa, porque acho que é um sonho. inspiração, Acho que todo hospital é um sonho de uma pessoa. Principalmente uma pessoa que se importa com a saúde, né? Sim. E como é que foi esse início aí do Mater Dei? Dr. Salvador é nossa inspiração. Ele até hoje está muito presente com a gente, vai nas unidades diariamente, puxa nossa orelha, Que tá bacana. ali, conversa, nos atualiza muito, sabe? Então ele é a nossa inspiração. E é muito dele, assim, a nossa forma de atuar. Então, hoje eu, principalmente, assim, eu faço diariamente, eu me inspiro nele, eu olho para ele como ele construiu as unidades para eu poder agir no meu dia a dia. E como que foi? O doutor Salvador, ele é ginecologista, e ele falava que ele queria ter um hospital para os pacientes dele, igual ele tratava as pessoas no consultório dele. Então, ele queria expandir o consultório dele para poder fazer os partos, e assim foi. E aí, o Mater Dei nasceu dessa forma, né? Então, ele construiu primeiro lá no Santo Agostinho um bloco, um pedaço só, e aí, anos depois, ele conseguiu comprar outro terreno e aí aumentou e fez a expansão. Então, ele é a nossa inspiração. Hoje, a família Salvador, que são os nossos donos e que estão à frente, né? Então, tem o doutor Henrique, que é o nosso atual presidente, doutora Márcia e Maria Norma, que são as duas vice-presidentes, e já está na terceira geração, onde os netos, né, a terceira geração, já está compondo as cadeiras de diretoria e já vem no modelo de transição já para assumir a presidência e as vice-presidências, sabe? Mas é uma família muito presente no nosso dia a dia. Então, eles inspiram a gente diariamente em como cuidar, em como atuar, e, né, como lidar com o colaborador, sabe? Isso é bacana, porque fundou, né, veio dele a iniciativa, mas ele ainda continua presente. Não é assim, fez, deixou ali, trabalho não. Digamos tá que está ali, como diz, coloca o dedo, né? Exatamente. E a família toda está na área da saúde? Eles são tem uns administradores, hoje a terceira geração já é composta do nosso, né, diretor de operações geral, ele é administrador, médicos, mas sempre voltado para a saúde. E um dos filhos do Dr. Salvador, ele é só conselheiro, né, ele está no conselho de administração, mas ele não está na diretoria do hospital, sabe? Mas a família está toda ali dentro o tempo todo. Assim. Que legal. É interessante a gente saber melhor a história de um hospital, porque é um hospital tão famoso, tão conhecido, e quando a gente para pensar, você está ali vendo Mater Dei, ok, mas é muito legal você entender como é que funciona, né? E como começou. E fala um pouquinho dessa mudança de Mariana enfermeira, e aí logo em seguida foi para uma gestão, né? Você ainda sente saudades de estar ali, né, o dia a dia, com o paciente, acompanhando um paciente? Não sei se você faz isso hoje, né? Porque eu imagino que falta um pouquinho de tempo, mas conta como é que como é que foi, né? E como é que é hoje. Eu sinto muita falta, eu gosto demais da assistência. Na pandemia eu pude ter alguns momentos de estar junto com a equipe mais voltado para assistência, mas eu acho que toda a minha experiência que eu tenho da assistência que me faz ser a gestora que eu sou hoje. Então, é muito legal, porque eu consigo, se eu fosse uma gestora que tivesse um outro cargo, uma outra formação administrativa, talvez eu não ia conseguir entrar tanto no detalhe das discussões, aquela coisa que conhece os dois lados da moeda, né? Isso. Então, isso facilita muito para mim o meu dia a dia, a proximidade com o time, a proximidade com a equipe, de entender o que o enfermeiro passa, como que é possível fazer sim. Então, acho que isso. Mas a transição veio muito... quando eu paro para pensar, eu falo assim, gente, mas eu não mirei lá, eu não mirei onde eu tô. A coisa veio acontecendo naturalmente. Então, acho que primeiro por eu ter um perfil de liderança, e aí eu gostei e fui desenvolvendo em cima daquilo. Né? E aí a coisa veio acontecendo. E quando eu venho para o Mater Dei, existe um encontro de valores. Então, existe um encontro dos meus valores pessoais com o valor da instituição. Aí casou. Aí casou, aí não tem como. Então, acho que esse é um momento muito marcante na minha vida, de eu encontrar uma empresa, um trabalho, né, que a gente precisa de ter, para encontrar os meus valores pessoais com o valor da empresa. Então hoje você nem se vê fazendo outra coisa. Não me vejo. Eu costumo brincar que eu falo assim, a única coisa que eu posso fazer se eu sair do Mater Dei é vender água de coco na praia. Assim, porque realmente eu estou no local onde eu me identifico. Eu falo muito até com o doutor Henrique, brinco com eles, que eu falo, eu tenho certeza que eu assino Salvador, assim, pra mim, porque é meu. Sim. Né? Eu levo ali, você andou comigo no hospital e tal, e eu ando e eu faço a minha gestão diária
de um negócio que eu visto que é meu, entendeu? Então o resultado é, né, eu visto como se fosse um negócio meu mesmo. Então eu interajo com a equipe, eu tô junto com eles muito nesse sentimento, assim, sabe, diário. Aqui, aquilo, né, a gente, aqui agora, assim, voltando assim para curiosidades, porque nós sabemos que deve haver, assim, né, coisas que acontecem ali nos bastidores, e aí eu fiquei sabendo de uma coisa, tá, pessoal? E aí eu vou dividir com vocês, e é por isso que no início eu falei que eu estava ansiosa aqui por esse momento, vou revelar um momento. Vai lá. É porque quando esse daqui foi lá, sabe, visitar e fazer tudo, ele chegou aqui falando que uma pessoa, né, já foi lá no Mater Dei. Sabe quem, gente? Neymar Júnior. E aí eu quero dizer para vocês que eu sou, assim, fã de Neymar Júnior. De carteirinha, tá? E aí ele disse o quê? Que Mariana já viu Neymar Júnior. Oi, Neymar Júnior, entendeu? E aí eu falei assim, posso perguntar para ela? Aí ele disse, pode. Mariana, você já viu o Neymar Júnior, Mariana? Como é que foi a experiência? Eu não vou falar que eu dormi com ele, mas que eu passei a noite inteira lá, eu passei, né? Primeiro que a gente conta sem problema nenhum, porque foi ele que amplamente divulgou, né? Que tinha vindo para uma TD e tal. E foi uma experiência muito interessante pra gente, porque a unidade Contorno tinha inaugurado há pouco tempo, né? A gente tinha pouco tempo de inaugurado. Então, foi um dos primeiros pacientes de tão impacto social que a gente recebeu. Hoje a gente recebe muitos e tal, mas na época foi um dos primeiros pacientes de impacto social que a gente recebeu. Então, e foi muito rápido, porque ele anunciou lá que vinha e em menos de 48 horas, deu 30 horas, ele chegou. Então, montar toda a estrutura com tamanha velocidade, né? Então, foi muito bacana. Primeiro, o aprendizado de todo o processo, desde questão de segurança da informação. Então, tem coisas que a gente já tinha e tem coisas que a gente desenvolveu e melhorou, né? Então, fazer todo esse processo. E segundo, recebê-los, né? Então, assim, toda a comitiva, todo mundo que veio, o médico veio de lá, né? Para acompanhar todo o procedimento. Então, participar disso tudo. E a gente encabeçou todo o processo na época, eu, né, sempre ali à frente, a gente virou à noite para poder, né, cuidar para que tudo desse muito certo. Mas ele é essa gracinha mesmo. Ai, gente. Eu costumo falar que eu fiquei mais apaixonada com ele depois que eu conheci pessoalmente, extremamente simples, né, um rapaz muito simples, muito humilde, nada exigente, sem muito glamour, sabe? Então, assim, por ele as coisas são muito simples e muito fáceis de lidar, assim. Nossa, gente, aí, sabe, gente, porque assim, eu sou daquela... Eu vou contar pra vocês. Eu mando bom dia, boa tarde, boa noite. Tá, vocês podem íntima mesmo, gente. É íntima. Aí eu falo bem assim, olha aqui. Como foi seu dia? O meu dia foi assim, 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 assado. Ele vai ver um dia? Não sei. Mas não custa nada. Você fez sua parte. Eu fiz a minha parte. Você tá jogando, né? Tô jogando. Uma hora vai que Deus abençoe ele. Olha aqui a mensagem dessa menina. E na hora que ele abrir, vai ter, ó. Tem uma vida. Mas quem tá lá carente, sem ter alguém pra conversar, e fala assim, deixa eu ver se alguém. Ela te acha. Vai lá. Me acha. Mas a gente falando disso, assim, brincadeira, mas assim, quando acontece, né, essas coisas de pessoas mais reconhecidas, né, na mídia, digamos assim, eu creio que para você que está na gestão, tem todo, assim, um trabalho maior, né, porque tem aquela coisa de pessoas que querem ser privadas, né, ter a sua identidade, então, assim, você como na gestão tem todo esse trabalho, né, de manter, assim, sigilo. Sim, e hoje a gente tem isso muito bem desenhado, porque o volume é muito grande hoje, então a gente tem isso muito bem desenhado. As informações que saem, normalmente saem pelos pacientes, tem gente que posta, tem gente que divulga, e tem uns que não querem e nem pode, às vezes, que aquilo possa ter uma divulgação. Então, hoje isso é muito bem alinhado dentro da rede, e aí é muito legal, porque a gente já levou isso para todas as unidades, né? Então, recentemente, uma blogueira super famosa ganhou neném em Uberlândia, ela mesma divulgou, mas a gente conseguiu levar de todas as formas para as unidades. Então, tanto a questão de segurança da informação, segurança de prontuário, segurança física, né? O Neymar, quando veio, por exemplo, a minha pauta ficou entupida de jornal. A gente servia de jornalista, a gente servia café, pão de queijo para eles o tempo todo, porque era muito jornalista. Teve eu não sei se vocês lembram disso, teve um monte de pessoas que gostam dele, fizeram churrasco na porta do hospital. Não sei se vocês lembram disso. Passavam todos os jornais. Não me convidaram para esse churrasco. Na porta do hospital. Então, tem essa questão da própria população, mas existe também o sigilo da informação interno, né? Então, a gente hoje tem isso muito bem desenhado. Além da hotelaria, além de todas as outras, né, as outras partes assim, que a gente já atua. Então, tanto para o paciente comum,
que não tem impacto na mídia, Sim. porque o seu prontuário tem que ser resguardado, o meu, o seu, de todo mundo, Sim. né? Então, hoje é muito bem desenhado para isso. Mas também para o paciente, que as pessoas são um pouco mais curiosas com o paciente de impacto, né? Eu vou sentir impacto. Ou então vocês já estão sendo, né? Ou então pelo vizinho. Eu falo que a gente tem que ter muito cuidado por tudo, porque é assim, todo mundo conhece um vizinho, todo mundo conhece alguém, Sim, né? verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, hoje, os processos são bem amarrados para garantir essa segurança. Mas, realmente, quando são grandes impactos, a gente faz questão de acompanhar bem de pertinho, né? Para que não dê nada errado. E hoje em dia eu tenho muitos o tempo todo, né? Então hoje eu posso dizer, eu conheço alguém que conhece o Neymar. Já tá ficando mais já próximo. tá chegando. A linha tá encurtando. Já tá chegando. E conta um pouquinho pra gente, a gente falando aí do hospital, o pessoal de casa não tá visualizando em si, mas como é por dentro do Hospital Mater Dei? Eu tive a oportunidade de conhecer o Hospital da Contorno, pessoal. Eu cheguei aqui encantado. Eu liguei pro Fábio, o Fábio estava em viagem, e eu liguei para ele e falei assim, Fábio, que lugar? Eu tava saído, liguei para ele e falei, Fábio, eu tô aqui encantado. E algum pode achar assim, mas você tá encantado com o hospital? Sim, pessoal, porque foi incrível a visita, eu falei isso com a Mariana. Então, assim, conta pro pessoal como que é por dentro do hospital, a estrutura, assim, eu já sei, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem a dimensão. Nós estamos falando de um hospital de 23 andares, né? Um hospital extremamente grande. Hoje a gente tem 61 metros quadrados de áreas construídas. E aí a gente tem, então, assim, hoje, para todo mundo entender, tem um pronto-socorro que faz, em média, 14 mil atendimentos. Mentira, gente, vou fazer uma correção. 18 mil atendimentos. A coisa está subindo tanto. Nós chegamos há 2 meses atrás a 21 mil atendimentos. Gente, é uma cidade. Exatamente. Né? Então, maior do que muitas cidades mineiras. Isso só na Contorno? Só na Contorno. Então, nós chegamos a 21 mil atendimentos. Estamos fazendo agora 18 e meio, mais ou menos. Essa época do ano é uma época que tende a cair um pouquinho, mas acho que não cai menos de 18 mil atendimentos. Só na unidade de Contorno, no meu pronto-socorro. Então, é muito grande. A gente tem unidade de terapia intensiva adulta, muito grande também. Terapia intensiva pediátrica e neonatal. E aí a gente tem os apartamentos. Na unidade de Contorno, eu só tenho apartamento, eu não tenho enfermaria, mas nas outras unidades a gente tem enfermaria, né? Então, vocês conheceram, mas são apartamentos bem amplos, né? Bem grandes, com acomodações muito confortáveis. O jardim lindo, que é maravilhoso. O serviço de hemodiálise ambulatorial. Então, os pacientes hoje vão diariamente, ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, de acordo com o cronograma, fazer hemodiálise lá. O serviço de oncologia ambulatorial, né, onde os pacientes fazem a quimioterapia de acordo com o cronograma. Então, a oncologia eu tenho tanto ambulatorial quanto a parte da internação também. O serviço de medicina diagnóstica, e hoje é equipado com basicamente todos os equipamentos que o paciente precisa. Então, ressonância, tomografia, PET, mamografia e assim vai, né, todos. Laboratório também. Centro cirúrgico, né, grande, altamente equipado. O nosso atendimento pediátrico é muito forte, não tem um volume de cirurgias pediátricas muito forte, cirurgias de grande complexidade. Então, a gente faz muita cirurgia cardíaca pediátrica, sabe? Uma unidade de tratamento de queimados, é a primeira unidade de tratamento de queimados privada. A gente sabe o quanto que hoje o João 23 é referência para queimado, e a gente está trabalhando isso muito na cabeça, até da sociedade mesmo, para entender que se eu tenho convênio, eu posso ir e vai ter um atendimento de ponta. Então, existe a linha de cuidado para o tratamento de queimados. Nós inauguramos essa unidade tem 1 mês e meio. Então, é uma unidade muito importante para o cenário mineiro, que hoje, infelizmente, o cenário mineiro não consegue atender a demanda que existe, sabe? Então, muito triste isso. E aí a gente tem um serviço de alta complexidade muito forte dentro da unidade, sabe? Então, é uma unidade muito grande, né? E ainda estamos em crescimento. Então, a gente ainda tem espaço para crescer dentro da unidade. Né? Eu ainda tenho alguns leitos de apartamento para abrir e de terapia intensiva para poder abrir, e sala cirúrgica. Então, a gente ainda está rampando ainda. Só de imaginar assim, realmente, é bem amplo. A dimensão é gigante, né? Ô, Mariana, mas assim, tem, por exemplo, como você disse, né, o tratamento oncológico, né, quimioterapia, radioterapia, né, existem, também como outros tratamentos, mas existem alguns tratamentos que são específicos, por exemplo, a radioterapia faz no Contorno, mas não faz no Santo Agostinho. Tem, assim, essa... Temos sim. Principalmente entre Contorno e Santo Agostinho, né, que é próximo. Então, as diferenças que existem. A rádio, então a quimioterapia é no Contorno e a rádio é no Santo Agostinho. Sim. Né?
E aí a gente tem a pediatria é só na Contorno, tá? E maternidade é só no Santo Agostinho. Então a gente tem já, né, a maternidade no Santo Agostinho e tal, nasceu, precisou de ficar internado, que é a neonatologia, fica no Santo Agostinho. Mas saiu, foi embora para casa e precisou de retornar enquanto pediatria, vai para Contorno. Né? Hoje isso na cabeça da população é um pouco mais claro, mas também chegar numa unidade ou outra, a gente também faz o direcionamento, né? São unidades muito próximas. Mas os outros, né, igual de Salvador, do Pará, também, já são completos. São completos, com essa estrutura. Com essa estrutura. Né? Então eles já têm todos eu vou fazer uma pergunta a título de curiosidade. Que eu vi no dia que eu fui lá, e aí me deu esse estalo aqui agora, dela falando sobre as diferenças, né? Santo Agostinho, Contorno, divide ali, né? Me corrija se eu estiver errado. Do Contorno para o Santo Agostinho é 700 metros. Isso mesmo. Inclusive do jardim a gente vê. Isso é planejado? Foi estudado? Como é, ou, tipo assim, aconteceu? Não, foi estudado. O Santo Agostinho já não comportava mais. Né? Era o único hospital da rede e não cabia mais. E tinha demanda. A demanda estava ali ainda na região. Sim. Entendeu? Então, a gente precisava de algo que fosse próximo, mas não podia ir para muito longe, porque a demanda estava ali, né? Então, foi realmente planejado. Ali onde a gente está, vocês são muito novinhos, eu também. Vocês não vão lembrar, mas ali era o Mercado Distrital do Barroca. Então, o doutor Salvador participou de um leilão para poder fazer a aquisição daquele terreno. E aí a gente ganhou e foi construção ali. Mas realmente foi planejado ser tão próximo. Sim. Serviços hoje, tem os serviços complementares, sim, mas tem serviços também. Ortopedia, eu tenho os 2 hospitais e hoje tem o público para todos os 2 hospitais. Né? Esse da Contorno, como ele é maior, ele foi aos poucos? Ó, tipo assim, comecei aqui um pouquinho e depois, bum. Todas as unidades que a gente inaugura, que começa do zero, você inaugura dessa forma. Então, as aquisições não, porque já funcionavam, já tinha seu volume. Mas, inclusive, Salvador está assim, Betim está assim. Então, você inaugura, quando a gente inaugurou um andar só, pouca sala cirúrgica, e aí você vai crescendo conforme demanda. Não espera tudo ficar pronto. Não. Até por causa de ficar pronto, assim, já tinha mais andares prontos, mas a gente vai terminando o resto, mas principalmente para inaugurar, assim, para funcionar. Por causa de custo mesmo. Se eu abro tudo e fica vazio, não justifica, né? Então, como uma gestão de custo mesmo, a gente vai abrindo as unidades, os espaços, conforme demanda vem surgindo. Tá? E às vezes, por exemplo, nós inauguramos, né? Estamos inaugurando agora, semana que vem, dia 21, nós duplicamos o tamanho da nossa unidade de hemodiálise. E aí, teve que fazer uma obra. Então, um hospital tão novo e eu já tive que ampliar. Então, ou seja, ela cresceu mais rápido do que a gente planejava, né? E aí a gente está duplicando o espaço físico para essa unidade. Vamos fazer, tá belíssimo, você não conheceu, tá vendo? Aí, já tem novidades. Já tem novidades. Tá lindo e a gente está fazendo essa inauguração semana que vem. Então, é isso, a gente inaugura aos poucos e a gente vai crescendo. Então, a gente costuma brincar que a gente está rampando ainda, a gente ainda está no crescimento, porque eu ainda tenho área para abrir. Mesmo porque também são 23 andares, 23 né, andares, é demais. Para baixo e para cima. Aí, ó. Baixo e para cima. Gente, a gente tem 2 andares para cima, 20 mais o L ponto. Assim. Então é bem. O L ponto, lindo também. Que é uma vista maravilhosa. Que o Marcos Suíço costuma querer ir lá tirar foto. Sim. Mas é lindo, é lindo. Realmente aí, é bem legal. Então, L ponto nas 2 unidades, nas 3, na verdade, a gente tem bastante pouso. E eu vou entrar num assunto que é saúde, assim, no geral, né? Fala um pouquinho, você vivenciando ali dentro de um hospital, já como enfermeira também, porque a gente tem que entender que mesmo na atividade atual que você exerce, você continua sendo enfermeira, né? Qual é a importância mesmo de um hospital privado, a importância de um plano de saúde? Nós vamos falar um pouquinho, hoje a gente sabe que o Mater Dei ele tem parceria com a Sua América, e, inclusive, pessoal, eu fui ao Mater Dei a convite da Sua América, e como é isso? Como que você vê a importância das pessoas, então, não só ir no hospital fazer um check-up, mas também de ter ali um plano de saúde, porque hoje o Mater Dei é público-privado, né? Público, só privado? Só privado. O público que eu falo no caso de plano de saúde. Sim. Né? Sim, como que você fala sobre a necessidade da pessoa, às vezes, ter um plano de saúde, estar ali no hospital, fazendo um check-up, você como enfermeiro, vamos dizer assim? Eu acho que principalmente para preventiva, porque a gente tem mania de achar que a gente tem que ter
igual um seguro de carro, né? Então, Tem que tem que acontecer para eu poder usar. E não, né? E hoje a gente tem que trabalhar muito mais a saúde da gente preventiva, né? Então, para eu trabalhar a saúde, a questão preventiva, é muito melhor, né? Assim, eu tendo o convênio, eu tendo a operadora, seguradora, seja o que for, para eu poder fazer tudo com mais praticidade, com agilidade, com toda a necessidade que a gente tem. Então, eu vejo que e cada vez mais o ser humano está demandando de medidas preventivas, né? Então, cada vez mais eu preciso de um check-up, de, né, medidas preventivas. E mais ainda para emergência, né? Então, eu tive uma dor e eu vou para o hospital, se eu vou com meu dinheirinho, a gente não sabe o valor que vai ficar. Né? Eu vejo e lido com isso diariamente. Pessoas que entram, às vezes, por causa disso, achando que é só aquilo ali, e eu tenho um pouquinho de dinheiro debaixo do colchão e vai dar tudo certo, mas que se torna uma coisa muito maior, né? O corpo é algo. Então, acho que a importância dessa relação de cliente, operador e seguradora e hospital perpassa muito no elo também da prevenção e não só da emergência, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa de atuar cada vez mais. Porque hoje em dia ainda tem muita ignorância, digamos assim, de pessoas que falam assim: eu não vou fazer exame não, porque quem procura acha. Não, eu tô de boa aqui, mas não vou fazer. Porque, né, depois, se a gente for no médico, parece que a gente tá procurando, aí a gente acha. E não é a questão realmente da prevenção. Tudo com antecedência. E aí, até porque quanto mais rápido a gente descobrir o que eu precisar de achar, né? É muito mais fácil de eu corrigir. Né? Então, às vezes é só uma educação alimentar, às vezes é só alguma medicação rápida, e assim vai. Então, o achar é muito em cima disso, né? E hoje em dia, quantas coisas a gente acha que vai trazer a qualidade de vida? Então, eu procuro, às vezes é uma vitamina que tá baixa, né? Se a gente for pensar em saúde hoje, não é só procurar a doença, vamos procurar, então, às vezes, uma coisa que tá desregulada e que vai trazer aumentar meu ânimo, a minha disposição e que a gente busca qualidade de vida, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, ao decorrer desse bate-papo, vocês já sabem a resposta, mas muitos segurados já nos perguntaram. Hoje, nós temos parceria com a Suamérica, né? E a Suamérica tem uma parceria com o Mater Dei hoje aí no produto Direto BH. E na época que lançou o Direto BH, muitas pessoas perguntavam: a Suamérica comprou o Mater Dei? O Mater Dei agora é da Suamérica? E era o novo. Eu falei: não, gente, é novo para nós, mas a gente não teve aquisição. E como que foi trazer ali uma operadora exclusiva do Mater Dei? Porque hoje o Direto ele tem ali uma exclusividade com o Mater Dei e muitas pessoas ficam assim, na hora que nós, corretores, vamos ofertar, mas é só o Mater Dei vai me atender em tudo que eu preciso, e a gente fala, vai. E como que funcionou isso, esse projeto? Esse modelo já existe em outras praças, né? Então, acho que isso veio até um pouco de outras praças e aí trouxe esse modelo para a gente. E como nós somos uma solução completa, né? E referência no estado, na cidade, no estado, isso fica muito mais fácil até para o cliente, né? Então, o que o cliente precisa hoje que a gente não tem? Nada, né? Então, é mais fácil, você vai ter tudo que você precisa. Tudo que você precisa tá ali. Então, acho que muito por isso que esse casamento deu e dá tão certo. Porque é um casamento que a gente consegue oferecer para o cliente tudo que ele precisa. A gente tem todos os produtos que ele precisa. Precisa de uma ressonância, você tem, exame laboratorial você tem, e assim vai em todas as linhas. Tranquilidade, né? Aquela tranquilidade. Né? Então eu não preciso de ciscar aqui, ciscar ali, eu busco o exame aqui, eu busco não sei o que aqui, eu vou no médico aqui, Não, você tem tudo que você precisa, né? Num único lugar. Então foi muito disso. Primeiro por ser um modelo já existente em outras praças, mas até para ser um modelo existente em outra praça, o hospital, né, de outra precisa ter tudo. Sim. Porque é um modelo que só funciona com quem tem todos os serviços necessários, né? Senão não tem como ter E pegando disso, na sua percepção, e claro, você consegue falar isso com mais propriedade, nesse momento de vir Direto BH, agora assumindo ali Mater Dei, todos, o Mater Dei precisou de ter mais braços para atender esse público? Na sua percepção, você acha que o público aumentou
Ou não, Pedro, igual você mencionou, são 18 mil atendimentos no pronto-socorro, não se manteve ali equilibrado? Ou não, agora a gente tem uma demanda ainda maior? Na sua percepção mudou? É difícil, Pedro, porque como nós temos as nossas unidades já estão em crescimento, eu não posso falar que aquele crescimento foi só em função do direto, entendeu? Então, estamos em crescimento o tempo todo, principalmente as duas unidades daqui, que é Betim, Contagem e Contorno. Santo Agostinho também cresceu muito, mas eu falo até de espaço físico, fica mais limitado. Mas como tá nesse crescimento, a gente não consegue, né? É difícil para eu poder direcionar só para isso, porque tem milhões de outras estratégias de crescimento. A gente precisa de crescer, tem espaço para crescer ainda. Então, se a gente traz novos produtos, né, novos serviços dentro da unidade e tal. Então, como está crescendo, a gente não consegue atrelar diretamente, entendeu? Mas do que veio, do né? que veio. Mas assim, que existe, e aí é porque existe um crescimento em todas, Sim. né? Então a gente não associa muito só por isso, entendeu? Marília. Nós ficávamos aqui conversando até amanhã. É muita informação bacana. E, pessoal, de tudo que a gente está conversando aqui, é um bate-papo legal, né, Marília? Sim. E a gente entende tudo de uma forma diferente. E a Mariana falando aí sobre saúde, sobre um hospital. E, Marília, você quis trabalhar na área da saúde. Eu não acredito. Acredite, meu filho. Tem um cara? Não. Mas aconteceu um surto aí, que eu falei, cara, um surto. Eu falei, cara, eu preciso ir para a área da saúde. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás. E aí depois passou, falei, não, acho que não é para mim. Foi quando eu falei, vou estudar outras coisas. Foi quando eu fiz teatro, né? E falei, gostei, sou Aparecido, gostei de teatro. Melhor ficar por aqui. Melhor ficar por aqui. Só que aí aconteceu um fato que, há 10 anos atrás, a minha avó foi diagnosticada com Alzheimer. E você da área da saúde sabe perfeitamente como é essa doença, como, né, infelizmente acontece. E eu fiquei esse período todo com ela, né? Tinha minha mãe, os outros filhos, o meu irmão. Só que a gente estava ali, presente. Então eu cuidava dela. Chegou a certo ponto de comida, banho. E aí me voltou o estalo de novo de, cara, eu acho que é isso. De querer de novo. De querer de tu novo. Tu não sabe onde tu fica. Aqui, de querer de novo a saúde. Não, vou fazer. E cheguei a fazer a inscrição no curso. E aí eu respirei fundo e falei, não é pra mim. E por quê? Não, e por que eu tô falando? A Mariana acho que vai entender um pouco disso. É uma responsabilidade muito grande. Não é algo que você faz uma formação e fala, poxa, só fiz a formação e não... Eu acho que você sente, por isso que eu te perguntei no início se você, algum ponto ali da formação, do trajeto, pensou em desistir, porque é uma área muito sensível. E quando a gente vê uma pessoa aqui com, desculpa, quantos anos de carreira, vamos dizer assim? 20 anos de carreira, e ali amando a profissão, é muito gratificante escutar e aprender, sim, né, Marília? E a gente vê. Exatamente. Isso na pessoa. Na pessoa, no brilho no olhar dela. Exatamente. Falando não só da função, não só do hospital, mas também da saúde ali, da profissão. Assim, é incrível. Sabe o que acontece, Pedro? Acho que é tão. A gente falando da responsabilidade, porque a gente cuida do bem maior do outro, que é a saúde. Sim. O nosso bem maior é a vida, né? Exatamente. Então, além de ser, às vezes, do outro, porque eu costumo brincar que falei, essa pessoa é amor de alguém. É amor de alguém, então a gente precisa. Então é isso, assim, acho que a responsabilidade ela é muito grande em cima, né, dos profissionais gerais da área da saúde, por isso, assim, realmente a gente cuida do bem maior e mais precioso que a gente pode ter na vida. Né? Então, isso. Marília. Ai, mas ô Mariana, eu gostei demais de você, falar igual mineiro, gostei demais. Bom, aqui, bom ou não? Bom ou não? E você nem mineira é direito. E eu nem mineira sou. Tá vendo? Mariana, você é mineira? Sou mineira. Porque no início eu pensei assim, será que ela é mineira? Sou mineiríssima. Dá um sotaque que parece diferente. Não, eu sou daqui mesmo. Aí, gente. Falo demais, demais. Que legal, gente. Legal. Mas esse bate-papo foi, assim, marcante. Falo que Marília, aqui, o resto da tarde, tá? A gente ficava aqui conversando, aprendendo. Eu bato de novo nessa tecla aqui. Esse programa, esse podcast é para isso, gente. Trazer informações, vocês aprenderem, nós aprendermos, né, Marília? A gente fica pertinho. Fica pertinho e entende melhor como todo o sistema aí funciona. Então, assim, é muito gratificante. E vou deixar aqui uma pergunta. As pessoas, né? Os pacientes estão ali internados, você falou do jardim. Como que é a proximidade da família
com o hospital? As pessoas podem estar sempre visitando. Como que funciona isso? Eu estou pensando a conexão a título de curiosidade mesmo, porque a gente sabe que existe casos de pessoas que ficam muito tempo internado, né? E um hospital, vou falar, óbvio, do Mater Dei, mas no modo geral também, dá essa liberdade das pessoas estar sempre, não, preciso visitar. Eu sei que pode ter visita, né? Mas como é isso para um hospital? Pedro, a gente é um dos hospitais, essa é uma filosofia da rede muito forte. Então, durante a pandemia, inclusive, nós não fechamos as portas para os acompanhantes e para os familiares. Claro que precisou haver uma restrição. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho um número limitado para acompanhar, para visitante dentro dos apartamentos. Durante a pandemia, a gente teve que restringir um pouco para não ter tanta gente. A gente teve que restringir, às vezes, do idoso tá indo visitar, por causa do risco para aquele acompanhante. Mas essa é uma filosofia nossa. Inclusive, a nossa terapia intensiva. Então, nosso CTI é um CTI humanizado, onde fica acompanhante 24 horas por dia. Então, se a família quiser, e se não quiser, a gente estimula, né, para que fique acompanhante o tempo todo ao lado desse paciente. Então, essa é uma das coisas que a gente mais preza e trabalha com todo o time, com toda a equipe, para que a família esteja presente. Porque hoje, a família, inclusive hoje de manhã eu estava no workshop falando sobre isso, a família, ela é parte do cuidado. A gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Quando a gente fala e a gente entra para educar uma família e abordar essa família dentro do quarto e falar, olha, isso aqui é importante, de maneira alguma os hospitais estão transferindo aquela tarefa ou aquela função. Mas porque esse paciente vai embora para casa. Sim. Essa família precisa estar capacitada, orientada para continuar o cuidado. Então, a presença da família, ela é parte do cuidado, ela é parte do tratamento desse paciente. Então, a gente precisa envolver e falar cada vez mais sobre isso. Sim. Tem uma lei que está em votação sobre a lei dos direitos e deveres dos pacientes. E, inclusive, fala muito sobre isso. A gente precisa estimular a sociedade, e lá fora, no exterior, isso é muito mais falado. Hoje existem planos para poder rumo ao dano zero, para a gente ter menos eventos adversos dentro das instituições, né, hospitalares, e o exterior está trabalhando isso muito. Mas um dos grandes pontos é envolver a família. Então a gente faz muito isso e temos que fazer cada vez mais, porque ela é parte importante do tratamento. Que bacana. É um hospital humano mesmo, né? É aquela forma de se achegar, né? Porque já é difícil estar em um hospital. Sozinho, mais difícil ainda. Então, quando a família está mais pertinho, né? É bem mais fácil, assim, né? Se passar por aquele traz momento, um pouquinho, né? O seu lar, né? Para ali dentro, assim, né? Você traz um aconchego. Então, isso é importante. Né? A gente tá caminhando aí pro nosso grande finale, né, Marília? E eu gosto sempre, Mariana, de sempre fazer uma pergunta pro convidado, se é algum comercial de algum produto, falar porque, mas você da área da saúde, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas, você já até comentou, mas agora diretamente mesmo, por que é importante se prevenir? Por que é importante ir no hospital, fazer um check-up, né? Fazer ali o seu